Minha esposa nem em seus sonhos imaginou que, ao voltar do encontro com seu amor platônico, receberia meu pedido de divórcio. Nesse momento, ela com o corpo enfaixado entrou correndo no quarto, procurando o relatório de divórcio na estante. Mas, ao abrir a estante onde estava o relatório, descobriu que estava completamente vazia. Naquele instante, seus olhos se arregalaram de espanto. No dia em que Liu Huiyan ganhou a medalha em sua vida passada, diante de todo o povo chinês, ela fez uma declaração apaixonada para seu médico acompanhante, Ji Boda. Se não fosse por Ji Boda, eu já teria perecido na tempestade do mar. Ele é a pessoa mais importante da minha vida. Mais do que eu, seu marido legítimo. Mas, por anos a fio, servi aos pais dela, criei os filhos, e meu tempo foi ocupado. Restando apenas o último suspiro, deitado na cama, não imaginei que, depois de 20 anos de trabalho árduo e exaustivo, eu nem sequer mereceria uma palavra de agradecimento dela. As palavras da minha filha se tornaram a gota d'água que me esmagou. Pai, veja como tio Ji e a mamãe combinam. Você poderia sair mais cedo e dar lugar ao tio Ji. Fiquei furioso, e com extremo arrependimento, expirei. Não vale a pena discutir. Eu voltei para a véspera de Liu Huiyan partir para apoiar a defesa costeira. Nesta vida, eu não quero ser um anônimo que guarda a retaguarda. Quero perseguir meu sonho do céu azul. Neste momento, na seleção de pilotos da Força Aérea do Comando Militar do Sudoeste, o oficial olhou para mim com uma expressão séria. Camarada Long, primeiro, parabéns por ter passado na avaliação. Você foi selecionado como piloto da Força Aérea. No entanto, ser piloto da Força Aérea não é brincadeira de criança. Mesmo após a seleção, haverá treinamento longo e árduo. Você já pensou bem? Entendi a hesitação do oficial. Com o olhar brilhando com determinação, oficial, meu pai foi um dos primeiros pilotos de caça da Força Aérea Nacional em vida. Não vou decepcionar meu pai, jamais desistirei no meio do caminho. O oficial foi convencido. Com um aceno de admiração, ele disse, muito bem falado, camarada Long. A propósito, Huiyan, ela concordou. Meu semblante escureceu. Disse casualmente com um sorriso amargo, ela ficaria mais do que feliz se eu partisse, não é? Afinal, na vida passada, Liu Huiyan deu a única vaga de acompanhante de militar ao médico Ji Boda. Depois de 20 anos, ele só voltou 2 vezes. Uma foi quando minha filha atingiu a maioridade. A outra foi quando ele recebeu a medalha de 1 de agosto. Eu pensei que, para que Liu Huiyan pudesse ficar tranquila em seu posto na defesa costeira, eu sustentaria a casa sozinho por 20 anos, e ficaria doente de tanto trabalhar. Não importa o que, Liu Huiyan mencionaria meu nome na cerimônia de reconhecimento. Mas eu não esperava que Liu Huiyan tivesse apenas Ji Boda em seus pensamentos, esquecendo completamente meus sacrifícios. Até mesmo eu, agindo como pai e mãe, criando a filha com minhas próprias mãos, sentia que Liu Huiyan e Ji Boda combinavam mais. Parecia que eu estava ocupando um lugar. Naquele momento, soube o quão ridícula foi minha vida. Por esta família, renunciei ao meu sonho do céu azul, trabalhei duro por toda a vida, e no final o que recebi foi o desprezo da minha esposa e a indiferença da minha filha. Felizmente, tenho uma segunda chance. Nesta vida, quero ser a águia que voa nos céus azuis. Viver minha própria vida gloriosa. Depois de entregar o formulário de inscrição, pedalei uma bicicleta de marchas em direção ao pátio. Ao virar a esquina, encontrei 3 pessoas que vieram na direção oposta. Liu Huiyan e Ji Boda caminhavam juntos, puxando a filha Yue. Yue tagarelava incessantemente. Ji Boda riu e acariciou a cabeça dela. Liu Huiyan olhou para os dois com uma expressão gentil, com um leve sorriso nos olhos. Os 3 pareciam uma família feliz. Quando Liu Huiyan viu minha figura, seu rosto imediatamente afundou. Onde você esteve? Como você pôde deixar Yue sozinha na enfermaria? Ela tem apenas 6 anos. Yue, que estava falando animadamente com Ji Boda, parou imediatamente, virou o rosto e bufou. Apertei as pontas dos dedos, suprimindo a dor em meu coração. Foi a Yue que não quis que eu a acompanhasse. Ela disse que contanto que o Dr. Ji estivesse com ela. Na vida passada, antes de Ji Boda partir com Liu Huiyan, Yue gostava muito dele. Eu pensei que fosse apenas porque Ji Boda era gentil com crianças, por isso Yue queria ficar com ele, mas eu não esperava que Yue quisesse que Ji Boda fosse o pai dela. Desta vez, ela não precisa mais dizer o oposto do que pensa. Eu morri. Em 15 dias,
o desejo dela se realizará. Ao ouvir isso, a expressão de Liu Huiyan não se suavizou, pelo contrário, ela franziu a testa. É apenas uma birra infantil dita em um momento de raiva. Você tem que se importar com isso também. Meu olhar se voltou para Yuei, que segurava firmemente a mão de Jiboda, seu rostinho infantil cheio de cautela em relação a mim, seu pai. Como se temesse que eu a arrancasse da mão de Jiboda a qualquer momento. Na vida passada, eu realmente nunca me importei com a dependência de Yuei em relação a Jiboda em suas palavras. Pensei que, não importa o que Yuei dissesse, em seu coração, eu, seu pai, era o mais importante. Agora, sei que no mundo das crianças, não existe expressão dizer o oposto do que se pensa. O que ela diz é a verdade. Jiboda se agachou e beliscou o rostinho de Yuei. Fingindo seriedade, disse, Yuei, você não pode ficar brava com o papai, ok? Pai, é muito difícil cuidar de você. Yuei fez beicinho com ressentimento, sua voz cheia de relutância. Mas eu não falei por falar. Eu só quero que você fique comigo. Eu não quero pai. Olhando para os olhos marejados de sua filha, Liu Huiyan franziu a testa, com insatisfação em seus olhos para mim. Como você se tornou esse pai? Um fracasso total. Normalmente, você deveria dedicar mais tempo à sua filha. Yuei, vamos nos reconciliar. Mamãe está certa. Dabai não se importa nem um pouco com você. Ouvindo as mesmas palavras da mãe e da filha, meu coração apertou, e o amargor nos cantos da minha boca era autodepreciativo. Depois que Yuei nasceu, Liu Huiyan estava ocupada com missões. Eu sempre cuidei da criança sozinho. Eu fui meticuloso com a vida e os hábitos de Yuei. Quando Yuei estava doente, fui eu que fiquei acordado a noite toda ao lado de sua cama. Eu fiz o bolo pessoalmente no seu aniversário. Quando ela estava desnutrida por ser exigente, fui eu que tentei de todas as formas fazer com que ela comesse a comida que não gostava, transformando-a em novos pratos para impressionar. Tudo isso mostra o quanto de esforço eu dediquei a Yuei. Mas no final, nas palavras desta mãe e filha, eu me tornei um pai fracassado. Então, o que vocês acham de mim? Em 15 dias, eu vou embora. Não quero mais discutir com esta mãe e filha. Liu Huiyan estava prestes a explodir e me repreender por minha atitude indiferente, mas foi puxada por Jiboda por um momento. Com um olhar de culpa, ela disse, é tudo culpa minha, Huiyan. Não brigue com seu marido. A raiva no rosto de Liu Huiyan desapareceu instantaneamente. Liu Huiyan consolou Jiboda. Não é sua culpa. Agradeço por cuidar de Yuei. Yuei também correu para os braços de Jiboda. Tio Jiboda, o que eu disse é verdade. O professor disse que crianças não devem mentir. Eu definitivamente não estou mentindo. É tudo culpa do papai. Você é a melhor pessoa do mundo. Liu Huiyan olhou para mim. Depois, virou-se e foi na direção oposta. Jiboda, Yuei e eu vamos te levar para casa primeiro. Yuei excitada segurou as mãos dos dois e foi embora. Fiquei parado. Olhando para as costas felizes dos três, meu coração já estava cheio de amargura. Foi por isso que dediquei minha vida passada. Minha esposa e filhos, já que eles não gostam tanto assim, desta vez. Vou deixar ir. As costas dos três se afastaram gradualmente. Eu também dei a volta com minha bicicleta de marchas. Chegando ao cartório, olá, colega, quero pedir o divórcio. Divórcio era raríssimo naquela época. Após confirmação repetida, o funcionário, vendo meu olhar firme, entregou o formulário de pedido de divórcio. Contanto que ambos os cônjuges assinassem, o procedimento de divórcio poderia ser concluído. Eu o guardei cuidadosamente e disse, voltei para o complexo. Liu Huiyan e sua filha ainda não voltaram. Entrei na cozinha e fiz o jantar para mim. Comi calmamente. Quando estava lavando a louça depois de comer, a mãe e a filha voltaram. Liu Huiyan olhou para a mesa vazia e perguntou instintivamente, por que vocês não fizeram nosso jantar? Eu dei uma olhada na barriga redonda de Yuei. Respondi calmamente, vocês não comeram na casa do médico Ji? Yuei e Liu Huiyan sempre foram exigentes com a comida. Mesmo que fossem convidados para comer fora, eles nunca comiam muito. Por causa disso, gastei muito tempo pesquisando ingredientes para encontrar os sabores que eles gostavam. Portanto, não importava o quão tarde eles voltassem. Eu sempre preparava comida para 3 pessoas. Eu pensei que eles... Mas agora parece que... Na casa de Jiboda, o problema de serem exigentes com a comida não existia. É mesmo. Afinal, eles são as pessoas que mãe e filha mais gostam. Comer com ela naturalmente abre o apetite. Liu Huiyan congelou. Ela explicou,
Não podíamos recusar o convite do médico Ji para ficarmos. Jiwei então deu tapinhas em sua barriga redonda e disse baixinho, o tio Jiboda cozinha muito bem. Eu queria poder comer a comida que ele faz todos os dias. Minhas mãos pararam. Uma fadiga profunda subiu do meu pé para todo o meu corpo. Arrumei a cozinha rapidamente e me lavei apressadamente antes de me deitar, assim que eu estava quase dormindo. Fui abraçado por um abraço caloroso. Tenho algo para discutir com você. A voz grave de Liu Huyan me fez acordar instantaneamente. Antes que eu pudesse falar, a mulher continuou por conta própria. No próximo mês, irei para o Mar do Sul para servir. Só há uma vaga para familiar acompanhante. Quero levar Jiboda. Quanto a Yue, ela ainda é pequena e não ocupa a vaga. Eu também vou levá-lo. Você me ajuda a cuidar dos meus pais no complexo primeiro. Assim que eu me estabelecer no Mar do Sul, venho buscá-lo. Meu nariz ficou ácido. Minha mão desceu involuntariamente. Mais do que uma discussão. Era uma ordem inquestionável. Na minha vida passada, Liu Huyan disse exatamente as mesmas palavras. A princípio, eu não entendia por que o militar acompanhante deveria ser dado a Jiboda. Claramente, eu era o marido dele. Mais tarde, Liu Huyan explicou, o assistente foi enviado para uma ilha remota sem médicos. Os militares de lá sofrem frequentemente de doenças, por isso ele planejou levar Jiboda. Após uma intensa luta psicológica, eu ainda concordei. Mas a única condição é que Yue fique. As condições de vida na ilha são controladas. Liu Huyan está ocupada com seu assistente. Eu temo que ela não consiga cuidar bem de Yue. Liu Huyan me vê inflexível. Só pude ceder, prometendo antes de partir que voltaria para buscá-los, pai e filha, mas esperei uma vida inteira. No final, até Yue me culpou por separá-los, culpou minha existência por ocupar o lugar de Jiboda. Agora que penso nisso, a ilha carece de médicos. O exército pode solicitar ao superior, porque Liu Huyan precisa usar a cota de dependente militar. Para levar Jiboda, nada mais é do que ele não quer se separar de Jiboda, e ele planeja levar Yue também. A vida feliz de uma família de 3, mas como eu, que era tolo e não entendia na vida passada, tinha uma grande pedra no coração. Isso me sufocava. Me livrei do abraço de Liu Huyan, mantendo uma certa distância dele. Respondi em voz baixa, ok. Liu Huyan ficou um pouco surpresa, não esperava que eu concordasse tão prontamente. Seu olhar para mim era complicado, e pela primeira vez ela baixou a voz para explicar, não se preocupe, eu voltarei para buscá-lo. Naquela época, nossa família de 3 se reunirá na ilha. Eu fingi não ouvir, fechei os olhos para dormir. Na manhã seguinte, quando acordei, Liu Huyan já estava no escritório resolvendo assuntos oficiais. Depois do café da manhã, apresentei o pedido de divórcio. Olhando para o nome escarlate em cima, por um momento fiquei um pouco atordoado. Então Yue pulou da cadeira e se aproximou de mim. Curiosamente, leu o relatório em minhas mãos e perguntou, de divórcio, papai? Então você se divorcia rápido da mamãe. A voz inocente da criança, como uma lâmina afiada, perfurou meu coração, fazendo-me perder toda a força. Então Yue já tinha essa ideia de me fazer divorciar de Liu Huyan tão cedo. Boa ideia, eu só então recuperei minha voz. Olhando para Yue, tentei perguntar, Yue, se eu me separar da sua mãe, com quem você escolherá viver? Yue respondeu sem hesitar, claro que com a mamãe, e também quero que o tio Jiboda more conosco. A expectativa e a excitação nos olhos de Yue me picaram, e meus olhos se encheram de lágrimas involuntariamente. É para isso que dediquei todas as minhas energias. Meu pai é realmente, como disse Liu Huyan, um fracasso. Yue virou os olhos. Pegou o pedido de divórcio em minhas mãos. Se a mamãe assinar aqui, vocês podem se divorciar. Minha garganta parecia entupida de algodão, não conseguia falar, apenas acenei levemente com a cabeça. Yue soltou um grito de alegria, com suas perninhas, correu como um coelho. Vou levá-la para a mamãe assinar agora. Um sorriso amargo apareceu no meu rosto. O quanto minha filha queria se afastar de mim. Ouvi uma batida na porta do lado de fora. Isso me trouxe de volta aos meus pensamentos. Levantei-me e abri a porta. Era Jiboda. Jiboda notou meus olhos vermelhos e perguntou com preocupação, Altian. O que houve? Ele fez uma pausa e perguntou com hesitação. É que a Huyan te disse que me daria a vaga de general e você ficou infeliz. Altian, a Huyan também não teve escolha. É preciso ter um médico na ilha. Você não quer ver a Huyan doente, quer? Embora Jiboda estivesse me consolando com palavras, um vislumbre profundo em seus olhos.
Exibia claramente seus pensamentos reais. Ele estava claramente se gabando de sua importância para Liu Huyan. Ao mesmo tempo, ele estava me insinuando que eu, como marido, era inútil para Liu Huyan, apenas um. Eu já tinha decidido que não seguiria Liu Huyan, e não me importava mais com essa vaga. Liu Huyan e Yue Yue ouviram a voz de Ji Boda e saíram apressadamente do escritório. Yue Yue se jogou nos braços de Ji Boda, abraçando-o com força. Liu Huyan também os observava com um sorriso nos lábios. Esta criança Yue Yue realmente gosta de você. Ji Boda riu, acariciando a cabeça de Yue Yue. Eu também gosto da Yue Yue. Olhando para essa cena calorosa, pisquei, engolindo as lágrimas que queriam cair. Preparando-me para sair, fui ao shopping para comprar algumas coisas. Antes de sair, eu precisava comprar alguns artigos de uso diário que seriam úteis em Pequim. Mas, antes que eu pudesse sair, Ji Boda me agarrou pelo braço rindo. Ao Tian, eu vim procurar a Liu Yan e a Yue Yue hoje por acaso, e também planejava ir às compras. Não há onde vender artigos de uso diário na ilha, precisamos nos preparar com antecedência. Vamos juntos. Você também pode me ajudar a escolher. Antes que eu pudesse recusar, fui empurrado para fora da porta. Tive que ir ao shopping com os três. Ao chegarmos ao shopping, Ji Boda pegou a mão de Yue Yue e começou a escolher as coisas habilmente. Liu Yan apenas o seguia de perto, sem se afastar, parecendo exatamente uma boa mãe que protege seu marido e filho a todo momento. Uma boa esposa. Recuei o olhar e fui para a direção oposta, começando a escolher os itens de que precisava. Ao passar por uma banca de jornal, minha atenção foi atraída por um anúncio de recrutamento de pilotos em um jornal. Peguei o jornal involuntariamente e olhei para as 8 grandes palavras: Guardiões do Céu Azul. Sem arrependimentos na juventude, a coragem em meu coração já havia acendido pela metade. Ainda bem que, nesta vida, fui selecionado e finalmente pude compensar o arrependimento da vida passada. Por que você está vendo a propaganda de recrutamento de voo? Acaso você quer se candidatar? A voz grave de Liu Yan veio de trás, e eu não tive tempo de reagir. Subconscientemente, assenti em concordância. Liu Yan baixou a voz, olhou para mim por um longo tempo antes de dizer que era aterrorizante. Você não sabe nada. Como pode ser selecionado? Eu te aconselho a não perder seu tempo. Espere por mim calmamente no quartel para eu te buscar. Yue Yue também bufou de leve, murmurando baixinho ao lado. Papai só sabe lavar roupa e cozinhar todos os dias, não tem nenhuma habilidade, e é absolutamente impossível se tornar um piloto. É melhor o tio Ji Boda, ele é um médico que salva vidas. Embora sua voz fosse baixa, era o suficiente para os 2 adultos presentes ouvirem. Liu Yan apenas olhou para longe, sem dizer nada. Meu pai foi um dos primeiros pilotos da Força Aérea do país, e fui influenciado por meu pai desde criança, recebendo treinamento de piloto. Minha condição física estava muito acima da média. 5 anos atrás, participei de uma seleção da Força Aérea. E inesperadamente fui selecionado, mas naquela época Yue Yue tinha apenas 1 ano, e eu estava muito preocupado. Então desisti da vaga. Eu contei isso para ela e para a mãe delas. Mas nenhuma delas se lembrou. Elas se importaram comigo? Eu realmente queria dizer a elas que fui selecionado com sucesso, mas temo que Liu Yan não me deixe ir se souber. No final, suprimi o impulso. Eu só estava passando para dar uma olhada. Liu Yan sempre sentiu que algo estava errado. Eu sempre me preocupo apenas com as coisas da casa, quando comecei a assistir notícias sobre o exército. Mas antes que ele pudesse pensar nisso cuidadosamente, seus pensamentos foram puxados pela voz fria de Ji Boda. Yue Yue também puxou sua mão ativamente, caminhando em direção a Ji Boda. Eu puxei o canto da minha boca com autodepreciação. Depois que eu sair, elas saberão que eu nunca fui um dona de casa que só sabia lavar roupa e cozinhar. Saí da loja de departamentos. Liu Yan e Yue Yue, como de costume, levaram Ji Boda para casa primeiro. Eu tive que carregar as coisas e segui-las. Quando chegamos em casa, eu estava exausto e deitei para descansar cedo. No meio da noite, fui acordado por um choro estridente. Pelo som, era a irmã Lin e o marido dela, o irmão Zhao, brigando. Você quer nos abandonar, mãe e filha, e fugir para longe sozinho? De jeito nenhum. Eu não concordo de forma alguma. Eu não tenho essa ideia. Estou apenas preocupado que as condições lá sejam difíceis. E vocês não aguentem. Vocês podem viver confortavelmente aqui. Por que você não entende o que eu quero dizer?
Eu não me importo. De qualquer forma, eu absolutamente não concordo que você vá sozinho. Ou eu e minha filha vamos com você. Ou você fica aqui e não pode ir. No meio da noite, sons de respiração ofegante puderam ser ouvidos. Liu Huyan também foi acordada. Os vizinhos ainda discutiam sem parar. Liu Huyan disse: como um casal pode viver separado? Se os casais dormirem em camas separadas, eles ainda podem ser chamados de casal? O irmão Zhao não fez o que era certo. Sentiu uma dor repentina no peito. Liu Huyan sempre soube que casais não deveriam viver separados. Mas na vida passada, ela ainda escolheu levar Jiboda embora, deixando-me sozinho com o bebê no quartel. Isso significa que, em seu coração, Jiboda era o marido dela? E eu, Long Yaotian, era apenas um babá responsável por cuidar das crianças e servir os pais. Pensando nisso, as lágrimas em meus olhos quase pararam de cair. Perguntei com a voz embargada. E você? Liu Huyan, por que você me deixou no quartel? Somos um casal também. Qual a diferença entre o que você fez e o que o irmão Zhao fez? Ou, aos seus olhos, eu não sou seu marido? Essa pergunta esteve em meu coração por 2 vidas. E finalmente foi feita. Mas Liu Huyan apenas disse, com um toque de frieza. Eu disse que voltaria para te buscar. Achei que você pudesse entender minhas ações, não esperava que você fosse tão mesquinho. Eu abri a boca, queria dizer que na vida passada ele também disse isso, mas não cumpriu. Silêncio. Em vez disso, ele passou a maior parte de sua vida ao lado de Jiboda. Mas se eu dissesse isso, quem acreditaria? Além disso, depois da vida passada, eu deveria ter entendido que Liu Huyan não me amava. Nesta vida, fechei os olhos. E não disse mais nada. Uma noite de sonhos diferentes. Na manhã seguinte, quando acordei, Liu Huyan já tinha saído para o trabalho de sua unidade. Depois que Yue Yui terminou o café da manhã, peguei minha mochila e me preparei para levá-la à escola. Assim que saí pela porta, Yue Yui tirou uma carta da mochila e me entregou. Peguei e abri, e descobri que era um pedido de divórcio. No fundo do relatório, estava escrito em letras maiúsculas, Liu Huyan. Yue Yui ergueu a cabeça triunfante. Já fiz minha mãe assinar, agora vocês podem se divorciar. Este pedido de divórcio assinado era o que eu esperava desde que renasci. No entanto, afinal, amei uma mulher por toda a vida. Vendo a assinatura firme e forte no relatório agora, parece uma faca perfurando meu peito. Dirigi por muito tempo antes de guardar cuidadosamente o relatório de divórcio. Minha voz estava cheia de fadiga. Eu arranjarei um tempo para providenciar os procedimentos de divórcio. Yue Yui fechou a porta e correu para a frente. Quando estava perto da entrada da escola, ela parou. Pai, posso entrar na escola sozinha. Você pode voltar primeiro. Eu vi que não estava longe da escola. Eu não recusei. Só me virei e saí depois de vê-la prestes a entrar pelo portão da escola. De volta ao complexo, organizei os documentos necessários para ir para a cidade de Pequim. Finalmente, limpei as coisas em casa que não podia levar e as joguei fora. Provavelmente, não muito tempo depois de eu sair, Jiboda se mudará para esta casa. Em vez de depois ser jogado fora de forma desajeitada por outros, é melhor eu limpar eu mesmo. Fui e voltei 3 ou 4 vezes. Depois de limpar a última leva de tralha, bati a poeira do meu corpo e me preparei para ir para casa tomar banho. Este é o irmão Zhao do pátio. Não tinha ouvido falar dele na minha vida anterior. Houve um dia aberto para a paz. Mas não pensei muito, apenas presumi que Yue Yui era jovem e deixou Jiboda contar a mim e a Liu Huyan. Depois de agradecer ao irmão Zhao, corri para o portão da escola. Assim que cheguei ao portão, fui parado pelo segurança que estava de guarda. De que aluno você é pai? Eu estava na multidão, procurando por Yue Yui, mas assim que vi aquela figura familiar, percebi alguém familiar. Estava de mãos dadas com Yue Yui. As palavras que estavam prestes a sair da minha boca foram engolidas novamente. Por que Jiboda está aqui? Neste momento, os colegas de Yue Yui estavam apresentando seus pais a Yue Yui. Depois que Yue Yui ouviu, ela puxou a mão de Jiboda e disse orgulhosamente, este é meu pai. Ele é médico. Ele é muito bom. Em um instante, eu senti todo o barulho ao redor desaparecer. Eu não conseguia mais ouvir nada. Tudo o que ecoava em minha mente era aquilo. Ele é meu pai. Eu olhei para Yue Yui de longe, como se tivesse sido arranjado para segurar a mão de Jiboda e apresentá-los um por um como uma tempestade de neve. Meu peito parecia um grande buraco. O vento frio uivava para dentro. Eu ainda não me divorciei formalmente de Liu Huyan, e Yue Yui já estava impaciente.
Chamou Giboda de pai. Em breve, outra figura alta apareceu na minha frente. Era Liu Huyan, que disse que tinha uma tarefa pela manhã. Liu Huyan e Giboda, um de cada lado, seguravam as mãos de Weiwei. Havia sorrisos felizes em seus rostos. Não admira que eu, em minha vida anterior e nesta vida, nunca soubesse sobre o que os pais distribuíam. Nem mesmo Liu Huyan mencionou isso. Acontece que ele já sabia e havia combinado secretamente com Weiwei para que Giboda participasse da atividade como pai de Weiwei. A mãe e a filha, na verdade, tão cedo, combinaram conspirar contra mim, o pai biológico. Minha mente surgiu com a cena de mim deitado na cama à beira da morte em minha vida anterior. Weiwei estava prestando atenção na TV, um casal bastante amoroso boss, ignorando meu pai moribundo. Agora, parece que, nos anos em que Liu Huyan esteve na ilha, eles provavelmente mantiveram contato em segredo, e até Weiwei já havia reconhecido Giboda como pai, apenas esperando que eu morresse para que ele pudesse assumir abertamente. Eu não aguentava mais, virei-me e saí. O vento frio bateu no meu rosto, soprando as lágrimas que se acumulavam em meus olhos. Fui direto para o cartório de registro de casamentos e peguei aquele relatório de pedido de divórcio. Assinei meu nome no outro lado letra por letra e entreguei ao funcionário. Camarada, já assinei. Por favor, me ajude a providenciar os procedimentos de divórcio. O funcionário verificou o relatório e logo providenciou meu divórcio. Só depois de pegar a certidão de divórcio pude sentir verdadeiramente que não tenho mais relação com esta mãe e filha. Nos próximos dias, retomei o treinamento físico com antecedência. Embora eu tivesse a base da infância, desde o nascimento de Weiwei, a maior parte da minha energia foi gasta cuidando dela, e a intensidade do treinamento diminuiu muito. Eu preciso, o máximo possível, fazer meu corpo de meia-idade atingir o nível físico mais perfeito. Liu Huyan também esteve ocupada lidando com a transferência de trabalho antes de ir para o Mar do Sul no próximo mês. Nos fins de semana, quando ninguém estava em casa para cuidar de Weiwei, eu a levei para o local de treinamento. Levei água e lanches para ela e a deixei sentada de lado brincando sozinha. Neste dia, assim que ela se sentou, ela viu Giboda passando por acaso. Weiwei imediatamente ficou animada e abraçou a cintura de Giboda, dizendo: "Tio Giboda, você pode brincar comigo? Papai só sabe o dia todo. Que tédio ficar sentado aqui sozinho, estou morrendo de tédio, meus dedos estão completos." Tão onírico e etéreo, eu não via isso no rosto de Weiwei há muito tempo. Giboda acariciou suavemente a cabeça dela. Olhou para mim. Apenas havia um pouco de sangue em seus olhos. "Você quer saber se papai concorda?" Sem esperar Weiwei falar, respirei fundo e disse calmamente a ela: "Brinque com o Dr. Ji, não vá para longe, tome cuidado. De qualquer forma, Weiwei ficar aqui só vai aumentar minha tristeza, e além disso, depois que eu for, Weiwei ficará com Giboda o tempo todo, por que eu deveria impedir que ela se aproxime agora?" O olhar de Giboda piscou, ele curvou os lábios quase imperceptivelmente e puxou Weiwei para outra direção. Gritos de Weiwei vieram de perto, meu rosto mudou e eu corri imediatamente para a origem do som. Assim que vi duas figuras familiares, notei um vermelho vivo na testa de Weiwei. Giboda estava de pé ao lado, frenético. Tirou a gaze do jaleco branco para estancar o sangramento, mas o sangue logo encharcou a gaze, sem tempo para pensar. Peguei a criança imediatamente e corri para o posto de saúde. Depois de 1 hora de sutura, o médico finalmente parou o sangramento, meu coração aflito finalmente se acalmou, e então tive energia de sobra para questionar Giboda. "Como a Weiwei pôde quebrar o vaso? E você também é médico, com um ferimento tão grande. Por que você não a levou imediatamente para o hospital? Se eu não estivesse perto, ela teria perdido muito sangue." Giboda ainda parecia confuso, mas ela instintivamente retrucou: "Como eu saberia que crianças fazem tantas coisas?" Eu não a vi por um momento e ela caiu da escada. Além disso, eu não sou cirurgião, é normal que eu não tenha reagido imediatamente. Uma raiva subiu do meu coração. Giboda estava claramente dando desculpas. Liu Huyan também chegou apressadamente ao posto de saúde ao saber da notícia. Ela entrou na enfermaria e olhou para a criança deitada na cama, com a cabeça enfaixada. Em seus olhos, uma raiva acendeu instantaneamente. Como a Weiwei se machucou? Giboda evitou o olhar. Eu reprimi minha raiva e estava prestes a explicar o que aconteceu.
A voz fraca de Wei na cama soou. Mamãe, foi o papai que me levou para brincar que me machucou. Eu não acredito que ela estaria aqui. Foi claramente Giboda quem a levou para outro lugar, e foi lá que ela se machucou. Ela jogou toda a culpa em mim. Com a voz embargada, perguntei, Wei, diga de novo. Quem foi que te machucou? Wei fez bico e as lágrimas começaram a cair. Foi você, foi você. Se não fosse por você, eu não teria caído. E depois de eu cair, você nem me levou ao hospital. O tio Giboda me trouxe ao hospital nos braços. Ignorei suas mentiras, suportando a dor. A cada respiração, sentia uma dor lancinante e lancinante. Minha própria filha, que criei por 6 anos, me acusou injustamente. Embora eu já tivesse decidido cortar laços com Liu Huyan e sua filha. E Wei ainda é meu sangue. Como eu poderia não me importar com ela quando havia ferida? Mas ela me machucou repetidamente, adicionando novas feridas ao meu coração já ensanguentado. Liu Huyan apertou meu pulso com força e me arrastou para fora da enfermaria. Ela soltou minha mão apenas quando estávamos longe de qualquer pessoa. Suas têmporas pulsavam e sua voz estava cheia de raiva. Long Yaotian, como você cuida da sua filha? Você não trabalha todos os dias. Dedica-se a cuidar da sua filha, mas você a machucou tão gravemente, e nem a trouxe ao hospital imediatamente? Eu realmente duvido se você é o pai dela. Caso contrário, por que seria tão cruel? Fui carregado pelo meu próprio pai. Somando minha vida passada e presente, eu agora não tenho mais nenhuma afeição por essa mãe e filha. Restante, apenas desapontamento sem fim. Deformei um sorriso. Respirei fundo e disse, tudo bem, nesse caso, não serei mais o pai dela a partir de agora. Deixe essa posição para o Dr. Ji, e a posição de marido para Giboda. Os olhos de Liu Huyan tocaram a apatia em meus olhos. Ela franziu a testa imperceptivelmente, mas assim que pensou na ferida na testa de sua filha, seu coração endureceu novamente. Ela estava convencida de que eu estava apenas com raiva da bronca dela e dizendo o oposto. Afinal, eu a amava tanto. Como eu poderia não querê-la? Mas desta vez meu comportamento foi excessivo, ela tinha que me dar uma lição. O que Giboda tem a ver com isso? Ela gentilmente levou Wei ao hospital, e você ainda a difama. É pura ingratidão. Eu ri levemente, mas havia uma tristeza em meus olhos. Você não quer que ela seja a mãe de Wei? Assim vocês podem ficar juntos abertamente. Assim que ela terminou de falar, a raiva de Liu Huyan aumentou ainda mais. Ela deu um soco na parede ao meu lado, com uma expressão sombria. Eu nunca tive outros pensamentos sobre Giboda, não adivinhe aleatoriamente. Somos inocentes. Eu só achava isso ridículo. Se fossem inocentes, como Liu Huyan poderia ter mantido Giboda por perto? E me deixado de lado por 20 anos? Se fossem inocentes, quando Liu Huyan recebeu a medalha 81? Por que você agradeceu apenas a Giboda, sem mencionar mais ninguém, se pudesse ver o meu coração? Antes de eu morrer, o que Wei diria? Ela me mandaria ir embora logo para dar lugar a Giboda? Mas agora eu também não quero mais discutir com ela. Só mais 6 dias para eu ir embora, consigo aguentar. Não falei mais nada, virei as costas e saí da estação de saúde, sem olhar para Wei novamente. Nos próximos dias, enquanto arrumava minha mala para ir para a capital, continuei meu treinamento físico. Não vi mais Liu Huyan, nem fui ao hospital perguntar sobre a recuperação de Wei, afinal, eu já tinha percebido que essas duas mulheres não se importavam comigo, e eu não iria mais me humilhar, até o dia em que eu parti. Que também era o dia em que Wei teria alta. Liu Huyan me ligou como nunca, a voz ainda um pouco rouca, mas com menos frieza. Hoje Wei terá alta, faça alguns pratos para o almoço, para comemorarmos em família. Fiquei em silêncio por um momento, em família. Essas 3 palavras tocaram meu coração, na vida passada, nos 20 anos em que Liu Huyan ficou longe. Ela voltou apenas 2 vezes, mas em ambas, ficou em casa apenas 2 ou 3 horas. E saiu apressada. Em 20 anos, nossa família de 3 nunca conseguiu comer uma refeição em família, e esse desejo não se realizou nem quando me divorciei. No final, eu concordei, como se estivesse cumprindo o arrependimento da vida passada, para a vida passada em que dediquei minha vida, colocando um ponto final perfeito, e também para o meu futuro brilhante nesta vida, abrindo um novo capítulo. Depois de arrumar minhas malas, fiz uma mesa cheia de comida, esperando as 2 voltarem. O relógio na parede ticava, das 11h30. Esperei até a 1 da tarde, mas elas ainda não tinham voltado. Eu já tinha uma premonição de que elas não viriam.
Com certeza, assim que o pensamento surgiu. O telefone tocou. A voz de Liu Huyan, com uma leveza rara. Jiboda cuidou de Yueyui estes dias e ficou muito cansado. Vou convidá-lo para jantar no restaurante estatal para agradecer. Não voltaremos para almoçar. A voz do outro lado fez uma pausa, e ela perguntou hesitante. Por que você também não vem comer? Ouvi a reclamação insatisfeita de Yueyui ao lado. Papai não me visitou nestes dias. Por que ele deveria vir comer? Eu não quero vê-lo. Este é um prato especial para o tio Jiboda. Eu não fiquei triste. Pelo contrário, dei uma risadinha. Eu não vou. Vocês comam. Parei um pouco e finalmente disse. Liu Huyan, Yueyui, adeus. Depois de desligar o telefone, ouvi passos indistintos do lado de fora. Peguei minha mala no quarto. Coloquei a certidão de divórcio debaixo de um prato de comida levemente aquecido, e dei uma última olhada. Nesta casa onde vivi quase 40 anos, nesta vida e na anterior, nunca mais voltarei aqui. Sentado no carro especial para a capital, todos os edifícios da zona militar sudoeste estavam ficando para trás. De agora em diante, eu protegerei a capital. Liu Huyan e sua filha ficarão em Nanhai, eles estarão no norte e no sul. Nunca mais se verão. Eu, Long Yaotian, pelo resto da minha vida, voarei nos céus. E protegerei a área da aviação de nossa pátria. Do outro lado, depois que eu desliguei o telefone, Liu Huyan franziu a testa. Uma sensação de inquietação tomou conta dela. Eu nunca desligava o telefone dela sem permissão. A última palavra a Deus que eu disse. O que ela quis dizer? Ela e o Yueyui apenas me agradeceram por concordar com o pedido deles, para me convidar para comer no restaurante estatal, e voltariam no máximo à tarde. Porque soou como se eles estivessem indo embora. Liu Huyan piscou, sem saber por quê. Uma sensação de pânico surgiu em seu coração, como se algo estivesse se distanciando dela por destino. Mamãe, peça o cardápio rápido, peça os pratos que o tio Jiboda gosta. O grito de Yueyui a trouxe de volta à realidade. Liu Huyan recuperou os sentidos, olhou para o cardápio em suas mãos. Os pratos de aparência apetitosa, em seus olhos, pareciam insípidos. Ela nunca gostou de comer fora. Só a comida que eu fazia agradava ao seu paladar. Originalmente ela pensou em agradecer a Jiboda. Então, no restaurante estatal, ela abriu o cardápio, com um pouco de desculpas. Jiboda, Yueyui e eu voltaremos primeiro ao meio-dia. Podemos convidá-lo para comer em 2 dias, ok? Jiboda estava brincando com Yueyui. Ao ouvir isso, o sorriso em seu rosto congelou de repente, e ele disse com um pouco de mágoa. Huyan, você disse que iria comer comigo. Por que quer voltar? O Altian ficou infeliz no telefone agora? Yueyui puxou Liu Huyan imediatamente, com uma expressão de relutância em seu rosto. Mamãe, eu não quero voltar. Eu quero comer com o tio Jiboda. Além disso, o tio Jiboda cuidou de mim tão bem nestes dias. Não só tenho que trabalhar, mas também tenho que vir te ver de vez em quando. Como podemos quebrar a promessa? Liu Huyan começou a vacilar. Como chefe de regimento, ele realmente não tem motivos para voltar atrás em sua palavra. A revelação tocou os olhos vermelhos de Jiboda. Finalmente, ele tomou uma decisão, abriu o cardápio novamente e chamou o garçom para fazer o pedido. Jiboda então sorriu novamente. Depois de comer, Liu Huyan e Yueyui, como de costume, primeiro levaram Jiboda para casa. Antes de entrar, Jiboda acariciou suavemente a cicatriz na testa de Yueyui com dor. Liu Huyan, ele quer que você volte para casa. Depois de voltar para casa, a ferida não pode molhar, entendeu? Lembre-se de desinfetar com iodo todos os dias. Yueyui abraçou seu braço e fez um gesto de mimo. Entendi, tio Jiboda. Eu sei que você se preocupa mais comigo. Jiboda apertou sua bochecha redonda. Então ele olhou para Liu Huyan com alguma apreensão. Huyan, Altian está realmente bravo hoje. Por que não vou com vocês e explico para ele? Liu Huyan balançou a cabeça. Você que cozinha gentilmente, descanse bem à tarde. Vocês têm sido muito incomodados nestes últimos dias. Eu cuidarei de Altian. É ele quem fez Yueyui se machucar, e por isso você teve que cuidar de Yueyui. Em teoria, ele deveria agradecer a você. Jiboda olhou para Liu Huyan timidamente. Não precisa ser tão educado comigo. Depois de partirmos para o Mar do Sul no próximo mês, seremos as pessoas mais próximas um do outro. A expressão de Liu Huyan congelou, e ela de alguma forma achou essa frase um pouco estranha. Mas quando chegou ao Mar do Sul, eles realmente só se conheciam, então essa frase parecia não estar errada. Depois de se despedir de Jiboda,
Liu Huyan pegou Yue Yue e foi em direção ao complexo. Yue Yue, que estava pulando e rindo momentos atrás, estava perto do complexo. E o humor de Zhou Shen parecia cada vez mais deprimido. Liu Huyan pensou que Yue Yue ainda estava ressentida por tê-lo machucado. E não deu muita atenção. Afinal, as emoções das crianças vêm e vão rapidamente. Eu sou o pai dele, ele vai esquecer isso em pouco tempo. Embora ele estivesse irritado no início. Eu não cuidei bem da criança, nem a levei ao hospital a tempo, mas depois me acalmei um pouco. Eu sou o pai biológico da criança. Como eu poderia assistir meu filho se machucar e sangrar? Quando ela caiu e se assustou no complexo, Yue Yue de repente parou no lugar, recusando-se a continuar andando. Com uma voz um pouco aborrecida, ela disse: Mamãe, por que você e papai ainda não se divorciaram? Eu quero ficar sempre com o tio Jiboda. Liu Huyan virou-se e agachou-se seriamente em frente a Yue Yue. Yue Yue, quem te contou a palavra divórcio? Yue Yue engoliu em seco. Ela nunca tinha visto sua mãe tão séria e recuou um pouco assustada, e então perguntou a resposta do pai. Foi papai. A raiva de Liu Huyan contra mim, que tinha acabado de diminuir por alguns dias, acendeu de novo. Como pai, como marido. Eu disse a palavra divórcio na frente do meu filho. O que eu quero fazer? Liu Huyan reprimiu a raiva, tentando não ficar zangada na frente da criança. Yue Yue, você e seu pai não vão se divorciar. Yue Yue ficou muito confusa. Por quê? Mamãe, você também está feliz com o tio Jiboda. E nós no próximo mês. Vamos sair daqui e deixar papai sozinho no complexo? Liu Huyan respirou fundo, sem saber como explicar para a criança. Jiboda era o irmão de um companheiro de equipe dele, então ele tinha que cuidar dele. Na zona militar sudoeste, ele só o conhecia. Além disso, ele é médico. E será de grande ajuda para os soldados de defesa de fronteira depois de ir para a ilha. Ele também queria levar minha família de 3 pessoas com eles. Mas havia apenas uma vaga para a família acompanhante. Após ponderar, ele teve que aceitar a sugestão de Jiboda. E só voltaria para me buscar depois de se estabelecer. Mas isso era muito pesado para uma criança de 6 anos. Finalmente, Liu Huyan engoliu o que queria dizer e disse seriamente a Yue Yue. Yue Yue, as crianças não precisam saber das coisas dos adultos. Você só precisa se lembrar que seu pai sempre será Long Wantian, e meu marido só será ele. O rosto pequeno de Yue Yue estava torcido, mas mamãe já tinha assinado aquele relatório de divórcio. Logo ele o interrompeu e o levou para casa. Ao abrir a porta, Liu Huyan pensou que eu faria comida como sempre e esperaria que elas, mãe e filha, voltassem. No entanto, quando ela viu a cena dentro de casa, ficou atordoada por um momento. A mesa estava realmente cheia de comida, mas uma figura familiar estava faltando na mesa. A comida já tinha esfriado, solidificada no prato. A casa estava fria e desolada. Liu Huyan procurou pela casa, mas não viu minha figura. Yue Yue puxou a manga dela, sua voz infantil cheia de um medo quase imperceptível. Mamãe, por que papai não está em casa? Liu Huyan também não sabia para onde eu tinha ido. Desde o casamento, depois que ela deu à luz Yue Yue, eu fiquei em casa cuidando da criança e não trabalhei. O lugar onde passo mais tempo é no complexo militar. Para onde mais eu poderia ir? Liu Huyan sentou-se, pensando cuidadosamente. Lugares onde eu poderia aparecer. Seus olhos varreram o quarto, confirmando com certeza que alguns itens haviam sumido. Ele se apressou em ir para o quarto e abriu o guarda-roupa. Como ele esperava, todas as roupas masculinas do guarda-roupa haviam desaparecido. Uma ideia inacreditável surgiu na mente de Liu Huyan. Eu realmente fugi de casa? Yue Yue perguntou cautelosamente. Mamãe, para onde o papai foi? Após o absurdo inicial, Liu Huyan sentiu uma raiva sem fim em seu coração. Ele simplesmente não voltou para comer o almoço hoje. Eu preciso fazer um alarde assim? Ele nem sequer me cobrou por ter falado em divórcio na frente da criança. E eu ainda faço essa coisa de fugir de casa. Liu Huyan acalmou o humor da filha com o rosto sombrio. Está tudo bem, papai voltará em alguns dias. A barriga de Yue Yue roncou. Ela foi criada com Liu Huyan, é exigente e não gosta de comer fora. Liu Huyan contou a história para ele no restaurante estatal hoje. Não sei quanto tempo demorou. Segurando sua mãozinha por 100 vezes, ela finalmente o acalmou. Liu Huyan finalmente suspirou aliviada, confirmando que a filha estava dormindo profundamente.
Ela cobriu cuidadosamente a filha e depois voltou para o quarto silenciosamente. Deitada na cama, Liu Huyan sentiu a boca seca e a garganta áspera. No passado, quando Yueyu estava em casa, eu sempre cuidei dela, inclusive antes de dormir. Ele nunca soube que Yueyu precisava de uma história para dormir tão longa para adormecer. A fadiga logo chegou, e Liu Huyan adormeceu profundamente. Na manhã seguinte, acordou. Ele assumiu meu papel, preparou o café da manhã para Yueyu e estava prestes a chamá-la para acordar. No entanto, ao abrir a porta, ele descobriu que o cobertor que estava firmemente cobrindo a noite anterior havia caído da cama. Yueyu estava deitada na cama, seu rostinho vermelho. O coração de Liu Huyan apertou, e ele rapidamente colocou a mão em sua testa. Estava tão quente que ela arfava. Liu Huyan não ousou demorar e imediatamente pegou a criança e correu para o centro de saúde. No caminho, ele não parava de chamar o nome de Yueyu. Nesse momento, Yueyu estava sonolenta, todo o corpo desconfortável, chamando por papai. Liu Huyan viu sua filha sofrer tanto e sentiu muita autocrítica. Seus passos se apressaram ainda mais. Chegando ao centro de saúde, o médico mediu a temperatura e ela estava quase em 40 graus. Depois de colocar o soro em Yueyu, o médico finalmente suspirou aliviado. Olhando para Liu Huyan e Kyo, cheios de repreensão. Como você é um pai? É óbvio que a criança pegou um resfriado à noite. Você sabe que febre alta em crianças é muito perigosa? Um pequeno descuido pode causar paralisia cerebral. O clima tem mudado recentemente. A criança ainda é tão pequena. Você deve acordar com frequência à noite para cobri-la com um cobertor. Não seja descuidado. Liu Huyan olhou para sua filha fraca e sentiu seu coração doer. Geralmente, quando eu estava em casa, a saúde de Yueyu sempre foi muito boa. Ela raramente ficava doente. Ele não sabia que crianças pegavam um resfriado dormindo. Era necessário levantar-se frequentemente durante a noite para cobri-la com um cobertor, caso contrário, ela pegaria um resfriado. Aparentemente, por trás da saúde de Yueyu. Tudo dependia do meu trabalho árduo todas as noites. Mas eu nunca reclamei de uma palavra. Pensando nisso, Liu Huyan sentiu mais culpa em relação a mim. Ele parecia entender por que eu fugi de casa. Eu fiz tanto por esta família. Mas ele e Yueyu o ignoraram. Eles até me deixaram sozinho no complexo militar, apenas para Jiboda e Yueyu irem para o Mar do Sul. Não é de admirar que meu pai tenha saído. Neste momento, a decisão de Liu Huyan vacilou. Ele realmente daria vaga de dependente militar para Jiboda? Papai. Eu quero papai. A voz fraca de Yueyu interrompeu seus pensamentos. Ele rapidamente segurou a mãozinha de sua filha e a consolou. Não se preocupe, Yueyu, papai voltará em breve. Embora Yueyu geralmente seja próxima de Jiboda. Mas ele me consolou quando teve pesadelos, e eu cuidei dele quando ele não estava se sentindo bem. Ele já havia desenvolvido um hábito. Quando se sente mal, ele quer que eu fique ao seu lado. Yueyu abriu os olhos e olhou ao redor. Havia apenas a figura de Liu Huyan. Fez beicinho, com lágrimas nos olhos. Mamãe, eu quero brincar com o papai. Faça o papai voltar logo. As súplicas da filha fizeram. Liu Huyan suspirou de dor. Eu também queria que ele voltasse, mas ele não sabia onde eu estava. Só podia confortar a filha primeiro. Yueyu, seja um bom menino. Papai tem algo para fazer. Quando você estiver melhor, papai voltará. Você tem que se recuperar bem para receber a visita de retorno do papai. Yueyu engoliu as lágrimas e acenou com a cabeça pesadamente. Jiboda soube que Yueyu estava doente e hospitalizada. Ele também correu. Vendo Yueyu fraca, ele exclamou. Huyan, por que Yueyu está doente? Foi porque eu a deixei com raiva ontem. Eu não cuidei bem de Yueyu. Liu Huyan suspirou como de costume. Eu ainda sou considerado sensato. Ele olhou para Liu Huyan novamente com um olhar sangrento, mas fingiu autocrítica e disse. Huyan, é por minha causa que algumas pessoas ficaram com raiva? Sinto muito por vocês. Liu Huyan não tinha tempo para falar muito com ele agora. Ele só pensava em quando eu voltaria. Naturalmente, ele não notou a mudança em Jiboda. Não tem nada a ver com você. Fomos eu e Yueyu e quem o entristecemos. Depois que o Eltian se acalmar, pediremos desculpas a ele. Jiboda tinha uma expressão astuta. Custou muito para me expulsar, ele definitivamente não me deixaria voltar. Ele tinha que aproveitar essa oportunidade. Enquanto Yueyu estava hospitalizada, Jiboda frequentemente trazia comida. Vindo ao quarto para ser gentil, Liu Huyan cuida de Yueyu, mas também está cansada e não tem tempo para cozinhar. Ela só pode assumir.
Quando Yueyu estiver completamente recuperada, Liu Huyan finalmente fará sua escolha. Ele discute com Yueyu com seriedade e carinho. Yueyu, que tal deixarmos o papai ir conosco para o Mar do Sul? Voltaremos para buscar o tio Jiboda mais tarde. Yueyu concorda sem pensar duas vezes. Após dias de sofrimento com a doença, ela sente muita falta do pai. Antes, ela achava que o pai não tinha trabalho, diferente do tio Jiboda. Ele é médico, tem capacidade e ela o admira muito. Mas quando ela adoeceu, descobriu que o que mais desejava era o abraço caloroso do pai. Liu Huyan, de mãos dadas com Yueyu, caminha para o escritório de Jiboda, planejando esclarecer as coisas com ele. Assim que ela estava prestes a abrir a porta, ouviu a voz triunfante de Jiboda. O ator Altian finalmente foi embora. Não foi em vão que esperei tanto tempo. É uma pena que não consegui fazer aquela pequena carga cair e morrer na última vez. Ele tem uma vida dura. Quando eu e Huyan formos para a ilha, encontrarei uma maneira de fazê-lo desaparecer. Claro que depois farei Huyan ter meus filhos. Pang! Liu Huyan chutou a porta e olhou furiosamente para o homem satisfeito. Seu animal! Você é um homem tão cruel. Jiboda estava conversando animadamente com um colega, sem esperar que Liu Huyan entrasse de repente. Seu rosto estava pálido e ele estava em pânico, mas ainda tentou manter a calma e explicar. Huyan, você ouviu errado. Eu estava brincando. Como eu faria algo assim? Fui eu. Yueyu, com lágrimas nos olhos, apontou para ele com o rosto cheio de mágoa. Se você não tivesse me tirado de perto do papai da última vez, eu não teria caído. Eu ainda estava preocupada que a mamãe o culpasse por isso. Você jogou a culpa no papai. Não esperava que fosse de propósito. Seu mau caráter. Embora a balança no coração de Yueyu agora esteja inclinada para mim, ela ainda sente que Jiboda também é muito bom com ela. Mas ela não esperava que tudo isso fosse uma ilusão. Liu Huyan apertou os punhos, fazendo um som de estalo, os olhos cheios de malícia. Ela rosnou. Então foi você. Foi você que machucou Yueyu. Jiboda, eu cuidei bem dela de acordo com o testamento de sua irmã, mas você quer matar meu filho. Forçar meu marido a ir embora. Jiboda olhou em volta em pânico, querendo que os outros falassem por ela. Mas os outros no escritório, vendo que a situação era ruim, já tinham fugido. Restavam apenas eles três. Vendo que mãe e filha tinham ouvido toda a verdade, Jiboda ficou apavorado. Implorou com a voz trêmula. Enlouqueci por sua causa. Huyan, eu só te amo demais. Eu só quero ser seu marido. Quanto a Yueyu, fui possuído por um demônio por um momento. Depois me arrependi. Cuido dela todos os dias. Com certeza a amarei bem no futuro. Você pode me perdoar desta vez? Liu Huyan soltou um sorriso frio da garganta e apertou seu pescoço com a mão grande. Me perdoar? Então, o dano que minha filha e meu marido sofreram, quem pode suportá-lo por eles? A palma da mão apertou cada vez mais. Jiboda bateu desesperadamente nos braços dela, tentando fazê-la soltar. Só quando Jiboda começou a revirar os olhos, Liu Huyan o jogou para o lado com nojo. Espere ir para a prisão. Jiboda cobriu a garganta e tossiu desesperadamente. Ao ouvir isso, ele rapidamente agarrou a manga de Liu Huyan. Por favor, Huyan, não. Você prometeu à sua irmã que cuidaria de mim. Liu Huyan deu uma última olhada em Jiboda, que chorava. Seus olhos estavam cheios de compreensão. Mas eu não prometi à sua irmã que deixaria você machucar meu marido e meus filhos. Além disso, se sua irmã soubesse o que você fez, ela provavelmente preferiria não ter você como irmão. Dito isso, Liu Huyan abraçou Yueyu e voltou apressadamente para a base. Neste momento, ela só queria encontrar o Altian imediatamente. Ela não hesitaria em usar o poder de sua posição de chefe de regimento. Depois de arrumar Yueyu, ela queria ir à base e ordenar que seus subordinados procurassem o Altian. Mas ela ainda não teve tempo de sair. Yueyu puxou a ponta de sua roupa e perguntou com os olhos marejados. Mamãe, você e papai já se divorciaram? Papai nunca mais vai voltar. Liu Huyan ficou inexplicavelmente um pouco frenética. Ela claramente não se divorciou de mim. Por que Yueyu mencionou isso repetidamente? Yueyu, quem te disse que eu me divorciei do seu pai? As lágrimas de Yueyu começaram a jorrar, soluçando. Há meio mês, papai pegou um documento. Ele disse que se você assinasse nele, vocês se divorciariam. Mas eu queria que você ficasse com aquele bandido, então decidi assinar o relatório. As palavras de Yueyu atingiram o coração de Liu Huyan como um golpe de martelo. Relatório de pedido de divórcio.
Ela realmente assinou o relatório de divórcio. Liu Huyan ainda se lembrava daquele tempo. Ela estava processando documentos no escritório, e Yu Wei lhe entregou um, pedindo apenas para ela assinar. Ela pensou que fosse um documento da escola que precisava da assinatura dos pais, então assinou sem sequer olhar. Inesperadamente, era um relatório de pedido de divórcio. Isso significava que, desde que eu assinasse, eu poderia obter o certificado de divórcio facilmente. Meu desaparecimento nestes dias não foi eu fugindo do casamento e deixando a casa, mas sim decidido a deixar esta família e abandonar elas duas. Yu Wei viu a expressão chocada de Liu Huyan por trás. E a ansiedade em seu coração estava quase sem esperança. Mamãe, eu sei que errei. Não quero que o papai vá embora. Você pode trazê-lo de volta. Liu Huyan olhou para a mulher abatida, sentindo-se extremamente culpada. Se ela não tivesse mantido a distância de Jiboda, sua filha não teria sido enganada por Jiboda e se aproximado dela. E eu não teria saído de coração partido. Em última análise, a culpa era toda dela. Mas ela ainda tinha uma pitada de sorte em seu coração. Ela ainda não tinha visto o certificado de divórcio. Talvez eu não tivesse tido coragem. E ainda estivesse com raiva. Ela rapidamente confortou sua filha. Yu Wei, não se preocupe. O papai definitivamente voltará. Enquanto estávamos conversando, um canto frio sob os pés de Liu Huyan chamou sua atenção. Ela moveu a mesa e pegou o objeto com cuidado, revelando completamente aquele pedaço. Liu Huyan finalmente viu claramente, era um certificado de divórcio. A respiração de Liu Huyan engatou. Acontece que no dia em que eu saí, eu já tinha ido ao cartório para obter o certificado de divórcio. Eu realmente deixei esta família. Liu Huyan abraçou Yu Wei com força, mesmo quando ela foi baleada em uma missão. A mulher que nunca chorou, agora estava com os olhos vermelhos e a voz rouca. Yu Wei, vamos trazer o papai de volta, para se desculpar comigo. Depois que meu casamento foi dissolvido, Liu Huyan não teve mais motivos para usar seu poder de comandante para mobilizar outros a me procurarem. Ela teve que abraçar Yu Wei e bater na porta do escritório do chefe, vendo a mãe e a filha sem vida no rosto. O chefe ficou muito surpreso. Liu Huyan, o que aconteceu com vocês? Liu Huyan disse com a voz rouca. Chefe, meu marido está tendo problemas comigo ultimamente. Ele está em uma viagem de negócios. Você poderia me ajudar a investigar para onde ele foi? O chefe franziu a testa e a olhou estranhamente. O camarada Long Yaotian foi selecionado como piloto há meio mês e já partiu para a capital para participar do treinamento. Você, como esposa, nem sabe. A voz do chefe atingiu os ouvidos da mãe e da filha como um trovão. Yu Wei imediatamente começou a chorar. O papai não me quer mais? Eu quero o papai. Liu Huyan parecia não ouvir, ficou em silêncio por um momento antes de gritar. Então quando ele voltará? No próximo mês eu vou para o Mar do Sul. O chefe já tinha visto que o casal tinha tido um grande conflito. Ele suspirou pesadamente, uma vez que um piloto é selecionado. Ele morará permanentemente na capital. O camarada Long Yaotian provavelmente nunca mais voltará. 3 anos depois, em Oludao, Mar do Sul, eu e uma equipe de colegas descemos do helicóptero. Assim que pisei no chão, um garotinho abraçou minha perna. Papai. Eu não chorei no avião, fui muito corajoso. Você não deveria me recompensar. Eu levantei o pequeno Nian sem jeito, apertei o nariz dele e disse, sim, nosso Nian é um menino corajoso. O que você quer como recompensa do papai? Xiao Nian fingiu pensar e então seus olhos brilharam. Que tal isso? Eu também não quero cansar o papai, só quero que o papai faça para mim. Minha costelinha agridoce favorita. Ouvindo as palavras astutas de Xiao Nian, eu não pude deixar de achar engraçado. Xiao Nian tem adorado minha comida nos últimos 3 anos, e seu peso tem aumentado rapidamente, para não afetar seu desenvolvimento físico. Eu comecei a fazer refeições saudáveis com pouco óleo e sal para controlar seu peso. Comidas ricas em açúcar como costelinha agridoce. Eu não lhe dava muito tempo. Xiao Nian claramente implorou por isso há muito tempo, mas disse que era para meu bem. Eu dei um peteleco na testa dele, pequeno esperto. Xiao Nian viu que seu pequeno plano foi descoberto e instantaneamente se desanimou, coçou a barriguinha e reclamou baixinho. Minha barriga está tão miserável, não posso comer comida deliciosa. Eu soltei uma risada. Eu acariciei a cabeça de Xiao Nian e disse gentilmente, esta noite eu farei sua costelinha agridoce favorita para você. Os olhos de Xiao Nian se iluminaram instantaneamente, ele levantou seus punhos rechonchudos e comemorou. Viva! Papai é o melhor!
Vendo a expressão feliz de Xiao Nian, um sorriso também apareceu em meus lábios sem que eu percebesse, e senti que o cansaço de 3 horas de voo desapareceu completamente. Uma voz familiar veio de perto. Você o mima assim. Ela quando vai voltar ao peso normal de uma criança, olho para ela com desamparo. Li Xia sorriu. É só de vez em quando. Não gosto de mandar. Li Xia disse rebelde. Ela sabe que eu nunca consigo recusar os pedidos de Xiao Nian. Assim como ela também não consegue me impedir, eu vou abraçá-la. Os outros já foram para o dormitório. Vamos segui-los também. Eu não recusei. Entreguei Xiao Nian nos braços de Li Xia. Vamos, é uma boa hora para verificar os utensílios de cozinha do dormitório. Está tudo completo? Se não estiver, compramos mais tarde quando formos ao mercado. Li Xia riu e brincou. Quem não sabe, pensaria que viemos para Nanhai para fazer amigos, não para um exercício. Os dois caminharam para o dormitório, rindo e conversando. Depois de arrumar a bagagem, antes que a base fechasse, eu levei Li Xia para comprar costelas de porco e fazer comida no dormitório, rapidamente. O aroma das costelas de porco se espalhou por todo o quarto. Xiao Nian cheirou intensamente e bateu palmas ansiosamente. Eu finalmente vou comer costelas de porco agridoce. Li Xia olhou para a excitação da criança, e os dois se olharam sorrindo. Parece que eu o incomodei demais no último período, seu olhar então pousou em eu, que estava ocupado na cozinha, com os olhos cheios de ternura. Assim que as costelas de porco agridoce foram servidas, Xiao Nian imediatamente puxou uma cadeira e sentou-se obedientemente, esperando a refeição. Eu servi uma tigela cheia de arroz para ele. Coloquei na frente dele. Pronto, coma rápido, hoje você pode comer com a tigela aberta. Amanhã não será mais permitido. Felizmente, Xiao Nian é uma criança que se contenta com o que tem. Ele já está muito feliz por poder comer suas costelas agridoce favoritas nesta refeição. Sem problemas, papai. Vendo Xiao Nian comendo feliz, um sorriso também brilhou nos olhos de Li Xia. Ela virou o olhar para mim, que estava focado em Xiao Nian, e uma pitada de preocupação passou por seus olhos. Ela disse hesitando, Ao Tian, esta vinda a Nanhai. Eu sabia o que ele estava preocupado. Li Xia sabia que Liu Huyan e sua filha estavam morando em Nanhai, e temia que eu as encontrasse. Mas para mim, Liu Huyan e sua filha já se tornaram o passado, e a dor que elas trouxeram já diminuiu. Não se preocupe, mesmo que as encontremos. Não será nada demais. Viemos a Nanhai apenas para um exercício, e em breve voltaremos para Jing City em breve. Além disso, a linha de defesa costeira de Nanhai é tão longa, talvez o Ludao não seja a base onde Liu Huyan está. Mas os eventos são sempre tão coincidências, difíceis de prever. Depois de comer, Li Xia e eu levamos Xiao Nian para passear pela ilha. Xiao Nian esteve em Jing City desde que nasceu. Esta é a primeira vez que ele vem à praia. Parecia particularmente animado, correndo com suas perninhas na estrada do leão. Meus olhos acompanhavam sua voz, corra devagar, cuidado onde pisa. Assim que terminei de falar, Xiao Nian tropeçou e caiu para frente. Meu coração apertou, instintivamente estendi a mão e o abracei. No entanto, a força repentina do impacto me pegou desprevenido, e depois de abraçar Xiao Nian, caí pesadamente no chão, raspando a pele do meu braço. Li Xia rapidamente ajudou os dois a se levantarem. Ao Tian, onde você se machucou? Xiao Nian viu que eu me machuquei para protegê-lo, se sentindo muito culpado, e puxou meu braço com carinho, soprando nele. Papai, a culpa é toda minha, eu não devia ter corrido. Senão você não se machucaria. Olhei para os rostos dos dois, um grande e um pequeno, com a mesma preocupação. Meu coração se aqueceu. O ferimento no meu braço foi apenas porque caí em uma rocha, parecia ter sangrado muito, mas era apenas um arranhão superficial. Assim que eu ia abrir a boca para confortá-los, duas vozes familiares soaram atrás de mim. Ao Tian. Papai. Liu Huyan e sua filha não esperavam que elas vissem o pai que não viam há 3 anos. Yu Wei, por ser mais nova, foi a primeira a não conseguir se conter. Ela viu seu pai, que não via há 3 anos, e imediatamente seus olhos ficaram vermelhos, querendo pular em meus braços. Papai, sinto tanto a sua falta. Suspirei em meu coração. Eu não esperava que fosse tão coincidência. A porta para as lágrimas era exatamente a sugestão de Liu Huyan. Vendo Yue prestes a pular em meus braços, puxei Xiao Nian e me esquivei para o lado. Yue olhou para mim com descrença, seus olhos muito magoados. Papai, por que você se esquivou? Não nos vemos há 3 anos. Você não sente minha falta?
Eu não queria que Xiaonian entenda a redenção desses adultos, então ele se agachou e negociou com ela. Papai tem um assunto. Vocês duas podem ir para casa primeiro. Embora Xiaonian se preocupe com meu ferimento, ele sempre me escuta. Ele assentiu. Li Xia também não disse nada. Ele pegou Xiaonian em seus braços e olhou profundamente para a mãe e a filha do outro lado. Eu espero que você volte. Depois de levar as duas embora, Yue não pôde deixar de perguntar. Papai, por que aquela criança te chama de papai? Eu abri a boca calmamente. Porque ele é meu filho, embora ele tenha que me chamar de papai. Ao ouvir isso, os olhos de Yue quase se encheram de lágrimas. Ela não entendia, ela só não o via há 3 anos. Como pôde aparecer outro filho ao lado de papai? Liu Huyan disse com uma expressão complexa ao Tian. Aquela criança já parece ter 5 anos. Você não pode ser o pai biológico dele. Eu fiquei em silêncio. Eu realmente não sou o pai biológico de Xiaonian. 3 anos atrás, esta noite, quando o treinamento terminou, ouvi um choro de criança dilacerante vindo do escritório. Talvez por instinto paterno, procurei o som. Ao abrir a porta, descobri Li Xia, tentando em vão acalmar uma criança. Aquela criança era Xiaonian. Vendo a criança chorar quase em colapso, estendi a mão ativamente e o peguei em meus braços. É um trabalho árduo. Não demorou muito para Xiaonian finalmente parar de chorar e adormecer. Soube por Li Xia que os pais de Xiaonian haviam sacrificado suas vidas. Agora o quartel está cuidando dele. Li Xia não cuidou de crianças antes. Então ela frequentemente se atrapalhava. Talvez por termos um passado semelhante, senti uma afinidade por Xiaonian. Toda vez que terminava o treinamento, eu vinha cuidar dele. Com o tempo, Xiaonian me considerou seu pai. E Li Xia como sua mãe. Embora ele não seja meu filho biológico, em meu coração, ele é meu único filho. Yue imediatamente começou a chorar alto. Papai, eu também sou sua filha. Como você pode não me reconhecer? Liu Huyan abraçou Yue com uma expressão de dor. Altian, 3 anos atrás, eu e Yue vimos a pessoa errada. E te machucamos. Foi nosso erro. Mas você também não pode negar o fato de que Yue é sua filha. Nós te procuramos por 3 anos. Yue o tempo todo estava esperando por sua aparição. Eu dei um sorriso sarcástico. Meu filho. Não me esconderia que o outro homem era seu pai no dia de visita aos pais. Por um instante, Liu Huyan e sua filha ficaram paralisadas. Eles não esperavam que eu soubesse disso. Liu Huyan explicou com o rosto pálido. Yue foi enganada por Jiboda. Ele é jovem e ignorante. Eu a olhei friamente. E você? Por que você não me disse? Você também me enganou dizendo que tinha uma missão naquela manhã. Liu Huyan abriu a boca e só pôde repetir sem força. Eu também fui enganada pela imagem que ele criou. Jiboda disse que ele nunca experimentou a sensação de ser pai. Eu ri friamente. Não importa o quanto você diga, não pode apagar o dano que eles causaram. Desta vez, estou apenas saindo em missão. Deixe o Ludon ir embora no próximo mês. Vocês podem fingir que nunca me viram. Liu Huyan olhou para mim incrédula. Altian, você vai nos deixar, mãe e filha? Como você pode nos abandonar? Eu quase ri de raiva. O que significa que eu as abandonei? Claramente, mãe e filha não se importam comigo. Foram elas que me forçaram a ir embora. Não é bom para mim ir embora e abrir espaço para Jiboda? De qualquer forma, vocês duas gostam dele. Deixe-o ser o marido e pai desta família. Isso deve ser do seu agrado. Liu Huyan apressadamente explicou. Eu cuidava de Jiboda antes. Apenas porque ele era o irmão do meu falecido camarada de armas. Antes de morrer, ele me pediu especialmente para cuidar do irmão dele. Eu concordei. Eu não tenho outros sentimentos por ele. Depois que você foi embora, eu também soube que Jiboda no passado sempre te incriminou e já o colocaram na prisão. Ele esteve envolvido em destruição de casamento militar, tentativa de assassinato e nunca sairá. Eu fiquei surpreso. Não importa se é minha vida passada ou presente, eu não sabia que Jiboda e Liu Huyan tinham essa relação. Liu Huyan pensou que eu estava vacilando. Ela continuou a persuadir. Altian, nós já reconhecemos nossos erros. Volte. Se você quer continuar sendo piloto, vou pedir uma transferência para Jingxi. Nossa família pode começar uma nova vida em Jingxi. Yue também olhou para mim com expectativa. Eu apenas balancei a cabeça, quebrando a última esperança deles. Eu já te esqueci. Para mim, vocês são, no máximo, estranhos conhecidos. Eu não quero mais te ver. Dito isso,
Virei e saí, deixando apenas uma figura grande e uma pequena em pé no lugar. Liu Wei puxou a mão de Liu Huyan com um lamento. Mamãe, papai realmente não me quer mais? Mas sua garganta estava bloqueada por uma pedra gigante, incapaz de emitir qualquer som, para evitar encontrar Liu Huyan novamente. Eu me movia em um trajeto de 2 linhas entre o dormitório e o campo de treinamento todos os dias. Embora durante o treinamento eu frequentemente sentisse um olhar gélido. Mas eu fingia não saber de nada, até o dia da simulação oficial. Eu estava vestindo meu uniforme azul. Com o capacete na mão esquerda, saí do dormitório em linha reta. Desta vez, não era apenas um exercício. Era também uma avaliação das autoridades sobre o progresso do treinamento deles nos últimos 3 anos. Eu tinha que mostrar meu nível. Assim que desci do prédio do dormitório, vi Liu Huyan esperando por mim. Eu olhei para frente. Ele queria impedir minha partida, mas Liu Huyan o chamou. Altian. Me desculpe. Liu Huyan deu um sorriso amargo e falou com dificuldade. Eu mencionei seu nome novamente, mas ele não respondeu, apenas agradecendo. E no final, os olhos de Liu Huyan já estavam vermelhos. No começo, ela não acreditava em reencarnação ou vidas passadas. Mas depois de ter o sonho de ontem e pensar na minha partida, ela soube que eu provavelmente tive o mesmo sonho que ela, e por isso escolhi me divorciar dela para mudar meu destino. Quando Liu Huyan me viu novamente, ela decidiu se desculpar comigo, esperando que eu perdoasse ela e sua filha. Ela não queria mais se enrolar comigo. Mas hoje de manhã, quando ela acordou, no sonho, eu estava morrendo. Aqueles olhos cheios de descontentamento não paravam de rondar sua mente, e seu coração apertava em ondas. Acontece que ela e sua filha realmente arruinaram minha vida no passado. Como ela poderia ter a cara de pau de continuar se envolvendo? Eu não esperava que Liu Huyan soubesse sobre a vida passada, mas era tarde demais. Em meu coração, eu já havia mudado meu destino por conta própria, sem precisar de sua compensação tardia, já que você sabe. Então não me incomode mais. Para mim, vocês duas, mãe e filha, são as carrascas que me mataram. O rosto de Liu Huyan ficou pálido, mas ela não conseguia refutar. Liu Wei, apesar de jovem. Através das palavras de Liu Huyan, ela também sabia que havia cometido um erro imperdoável. Preparar, com a ordem do comandante. Mais de 100 caças decolaram no céu, deixando rastros longos. Liu Huyan segurou Liu Wei. Eles observaram de longe. Liu Wei olhava atentamente para a formação de aeronaves no céu e não pôde deixar de perguntar. Mamãe, depois que este exercício terminar, o papai vai embora. Liu Huyan acariciou sua cabeça. O papai está realizando seu sonho e sua carreira. Não podemos mais perturbá-lo. No dia seguinte ao fim do exercício, os pilotos que vieram para cá embarcaram em seu caminho de volta. Liu Huyan e sua filha não foram se despedir de mim. Elas apenas me observaram de longe, pilotando o caça e partindo. Ela gravou o número da aeronave em seu coração. Muitos anos depois, Liu Wei ingressou na universidade e saiu de Uludao. Liu Huyan ainda permanecia na linha de defesa costeira. Mas sempre que ouvia o rugido de um avião, ela inconscientemente olhava para cima, para ver se era o número que ela havia repetido 1000 vezes em seu coração, porque ela sabia que este seria provavelmente o momento mais próximo que ela teria de mim em toda a sua vida.